Tá gravando. Bom, então novamente boa noite a todos que estão presentes até agora. E como eu já comentei, eu trouxe aqui alguns exercícios desse nosso primeiro capítulo, né, pra gente fechar essa parte. E espero que a gente vá discutindo e vocês vão resolvendo mais do que eu sozinho. Eu acho que é melhor porque, né, aí vocês aprendem também. Mais até do que só eu ficar falando. Mas vamos começar, não queria perder muito tempo na aula de hoje. Pra gente ficar mais tranquilo mesmo na parte da resolução. Bom, então eu acho que a primeira coisa que é importante se falar é que todos os exercícios daqui são de vestibulares importantes. Eu acho que importantes assim, dos que a gente comentou, né? Que ia focar. Eu acho que do único vestibular dos 4 principais que não tem aqui é da Unicamp, mas a maioria das questões são FUVEST, Unesp e Enem, tá? Todas elas são desses, mas a maior parte é FUVEST. E tem, eu acho que depois Enem é o que mais aparece também, mas a maior parte é FUVEST, tá? Então é só para vocês irem vendo o jeito mesmo, como é que eles aparecem, como é que é cobrado e como vocês têm que pensar para resolver esse tipo de questão, tá bom? Bom, então aqui a gente vai começar com o exercício 1. Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, importante, onde há um campo elétrico uniforme, na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que, com campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 ao cubo, volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem, considere, né, carga do elétron, carga do próton e aceleração da gravidade. Como eu falei para vocês na aula passada, se eu não me engano, quando eles forem cobrar carga de elétron, carga de próton, eles vão dar isso aqui para vocês, tá? Isso aqui vocês não tem que tirar da cabeça. E aí? Após ler esse enunciado, eu sei que ele é um pouquinho grande, um pouquinho confuso, mas alguém tem alguma ideia? Alguém quer tentar começar? Não tem problema errar não, viu, gente? Errar eu acho que é até mais importante. Que se você erra, a gente dá pra ver onde que você cometeu o erro e daí acaba que você não comete mais. Isso é muito importante. Nada? Ninguém? Bom, então vamos lá. O que eu acho muito importante desse tipo de exercício, tá? Então, depois que você lê o enunciado, tem alguns pontos que você tem que marcar, tá? Que são mais importantes. Primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é isso aqui, campo elétrico uniforme, tá? Então, como a gente já viu em outras aulas, campo elétrico uniforme, 2 placas e o campo no meio, né? Isso aqui é o padrão de campo elétrico uniforme, tá? Bom, outra coisa que eu acho que é a pegadinha desse exercício, quer saber? Eu acho que eu vou deixar ela pro final. Mas vocês já estão espertos agora que tem um ponto aí que precisa prestar muita atenção. Mas vamos lá. Então tá, os dados, né? Então ele fala que o campo elétrico tem esse módulo, volt por metro quadrado. A esfera tem essa massa. E ele dá daí a carga do elétron, carga do próton e a aceleração da gravidade. Tá bom? Então ele pergunta quantos prótons e quantos elétrons, basicamente,
esse campo elétrico tem, tá? Essa carga tem, perdão. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular esse número de prótons e esse número de elétrons? Primeiro, a gente vai pensar nesse campo uniforme, certo? E ó, então ele está falando que tem o campo uniforme e ele fala também que a esfera, né, uma das esferas de massa tal, permanecia com velocidade constante, tá? Constante. Isso aqui é muito importante porque quer dizer que ela não está sendo atraída e nem repelida por nenhum dos lados, tá? Senão a velocidade dela acelerava, tá? Se você pensar, por exemplo, num ímã, tá? Não é o caso aqui, né? Aqui é campo elétrico, o ímã é campo magnético, mas eu acho que é um exemplo visual mais fácil, tá? Então a gente vai pegar um ímã e, sei lá, polo positivo e polo negativo, né? Polo positivo aqui. Se você tem uma esfera com carga negativa, ela vai estar a uma certa distância e ela vai ser atraída por esse polo positivo. Quando ela está muito longe, ela nem vai se mexer direito. Aí quando ela vem para cá, assim, ela vai começar a ser atraída mais forte, né? Então ela vai começar a se mover mais rápido. A cada ponto que ela vai chegando mais perto, mais rápido, ela vai se mover. Ou seja, ela está acelerando. Tá? Então ela está sendo atraída, então ela está acelerando. Como é velocidade constante, ela não está sendo atraída e nem repelida. Tá? Então a esfera, ela basicamente está aqui no meio. A carga a gente não sabe, mas a gente sabe as forças que atuam nela. Se ela está aqui no meio e a gente sabe que ela tem uma carga, né? Ela tem que ter uma carga. Então, ela vai ter uma força elétrica, tá? Para onde? Não sabemos. Mas sabemos que tem a gravidade. E a gravidade vai puxar ela para baixo. Essa força que é a gravidade? Não. Essa força, quando é para baixo, é a força peso. Tá? Porque tem a massa da esfera também envolvida nisso aqui. Tá bom? E tem também, então, se a força peso é para baixo e ela está constante, a força elétrica só pode ser para cima. Certo? Aqui. A força elétrica. Deu para entender? Tá bem feio, mas deu para entender. Então tá, força elétrica. Agora, aqui a gente tem uma igualdade. Por quê? Porque a gente sabe que a força elétrica menos o peso tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque ela está com velocidade constante. Porque ela não está acelerando. Então tem que ser igual a zero. Se o peso fosse maior, ela estaria acelerando para baixo. Se a força elétrica fosse maior, ela estaria acelerando para cima. Tá certo? Bom, então tá bom. Então vamos lá. Força elétrica é igual a peso, né? Eu só passei para o outro lado. Aqui eu passei aqui, somando, né? Somei dos dois lados. Força elétrica é igual a peso. A intensidade, né, do campo, a gente sabe que é igual a força elétrica. Tá? Faltou um ezinho aqui, mas é força elétrica. Dividido pela carga. Tá? E o peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade. Então, aqui eu só vou substituir. Força elétrica é igual a E vezes Q. Tá? Eu passei esse aqui multiplicando para cá. E vezes Q. Peso, massa vezes a gravidade. Ok, bonitinho. Eu vou isolar a carga, porque é o único valor que a gente não tem. Se prestar atenção aqui no exercício, a gente tem a massa, a gente tem a gravidade e a gente tem a intensidade do campo. Mas a gente não tem a carga. Então vamos isolar essa carga. Passa o E dividindo. Vai resultar nisso. E só substitui valor. Tá? Então a massa, 3,2 vezes 10 a menos 15. Gravidade, 10. Dividido pela intensidade do campo,
2 vezes 10 ao cubo, tá bom? Aí é só fazer uma divisão simples. 3,2 dividido por 2 é igual a 1,6, né? E 10 a menos 15 vezes 10, ó, expoente, então, menos 15, aqui é 1, mais 1 é igual a menos 14, certo? Quando você divide 10 por 10, assim com potência, esse daqui é negativo, tá? Ele passa subtraindo. Então, esse menos 14, menos 3 é igual a menos 17. Que dá aqui o nosso resultado de carga é igual a 1,6 vezes 10 a menos 17. Tá bom. O que isso implica pra gente? A nossa carga da esfera é 1,6 vezes 10 a menos 17. Então, a nossa esfera aqui tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 17. Tá, mas como é que eu vou saber quantos prótons ou quantos elétrons ela tem a mais para ter essa carga? E como que eu vou saber se é próton ou se é elétron? Bom, então calma aí. Ó, vamos lá. A gente achou aqui. E agora é só você fazer uma regra de 3. Você sabe que a carga de um próton ou de um elétron, né? Você vai mudar o mais ou menos aqui do lado, mas não faz diferença isso aqui pra gente. Agora. Então você sabe que a carga do próton ou do elétron é vezes 10 a menos 19. Então isso aqui é um próton ou um elétron, tá? E você quer saber quantos prótons ou quanto elétron fazem essa carga, tá? Então daí multiplica cruzado, né? Então 1,6 vezes 10 a menos 17 vezes 1 é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 x. Tá? Aqui já dá a resposta, mas vai ficar um negócio assim. 10 a menos 17 é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 x. Tá? Porque aqui você multiplicou cruzado. Então, o de cima multiplica pelo de baixo, e o de baixo multiplica pelo de cima. Aqui, se você quiser colocar, né, vezes 1, mas não vai mudar nada. E aqui é vezes o x. Vezes o x. Aí você vai passar esse dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 17 dividido por 1,6 vezes 10 menos 19. Isso aqui é igual a x. Lembra que a gente acabou de ver? Divisão de 10 com expoente. Corta 1,6 com 1,6. Isso aqui dá 1. Tá? Menos 17 menos 19. Menos 17. Menos 19. Aí. Esse menos multiplica com esse menos, vai dar mais. Menos 17 mais 19 é igual a 2. Isso aqui é um 9, gente. Boa. Tá, isso aqui é igual a 2. Então vai ficar 1 vezes 10 ao quadrado. Que é igual a 100. Entenderam isso aqui? Deu para entender? Acho que, não sei se ficou um pouco confuso, mas se ficar confuso, vocês mandam aí mensagem, tá? Bom, então tá bom. Então a gente tem 100 aqui, 100 prótons ou 100 elétrons. Aí a gente não sabe. E como que vamos descobrir isso aqui? Se é 100 prótons ou se é 100 elétrons? Qual que é... Ah, dá para entender. Ótimo. Fico muito feliz. Qual que é o jeito de determinarmos se essa carga é positiva ou se ela é negativa? Tem um jeito, tá? Então, ó, ele em momento nenhum fala. Momento nenhum. Ele não vai dar essa informação para você, mas ele dá ela escondida, tá? Então, ó,
você sabe que essa sua esfera tem uma força elétrica para cima. Se essa força elétrica é para cima, então quer dizer que ela está sendo atraída para cima ou empurrada para cima, tá? Mas ela tem que estar sendo puxada para cima, tá? Para o sentido dessa força elétrica. Ah, então tá. Se é para cima, é fácil de ver a carga. É só ver o polo do campo elétrico uniforme. Se o polo for positivo, a carga é negativa. Se o polo for negativo, a carga é positiva. Tá? E como que vê isso? Bom, aqui é a pegadinha desse exercício. Tá? Olha isso aqui que ele fala. Onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Ou seja, se é na mesma direção e no mesmo sentido da gravidade, a gente sabe que a gravidade é sempre para baixo, né? Ela atrai você para o centro da Terra, então é para baixo. Então o campo elétrico uniforme é para baixo também. E agora, como o campo elétrico uniforme é constituído de linhas de força, o que é bom vai para os outros, o que é ruim vai lá para aquele meu professor, né? Vai para a gente. Então, se está indo de cima para baixo, cima é positivo e baixo é negativo. Pronto, agora você descobriu quais que são as cargas, os polos, né, desse campo elétrico uniforme. E assim você consegue saber a carga dessa esfera. Essa esfera tem força elétrica para cima, então ela está sendo atraída por esse polo positivo. Ou seja, ela é uma carga negativa. Ou seja, ela tem excesso de elétrons, porque ela é negativa. Então, esse 100 a mais que ela tem é de elétrons. Tá bom? Ela tem excesso de elétrons, então 100 a mais. A alternativa B, 100 elétrons a mais que prótons. Deu para entender isso? Ficou claro? Alguém ficou com dúvida? Esse eu acho que é o mais dificinho de hoje, mas se vocês entenderam, eu fico muito feliz. Deixa eu mandar a lista. Bom, se ficar dúvida, vocês mandem. Mas esse exercício aqui, ele é muito bacana exatamente porque ele te dá essas informações todas escondidas. E você tem que ir pegando isso. Maldade demais. Desculpa. Mas é bom que vocês vejam esses exercícios. Esse daqui é da FUVEST de 2015 ou 2016. Assim, é recente se você for ver, são 5, 6 anos. Ele é um exercício difícil, tá? Não é fácil, isso aqui é difícil com certeza. Mas é bom que vocês vejam esses exercícios difíceis e resolvam comigo aqui junto, explicando. Porque daí vocês conseguem ver como que pensaria para resolver um exercício desse, onde você tem que prestar atenção. Realmente, esse exercício aqui ele é pesado, mas se deu para entender, ele é muito bom, porque assim, isso daqui é o mais difícil que cai de campo elétrico uniforme. Se você sabe, se você aprendeu a resolver esse, com certeza os outros você consegue. Os exercícios difíceis eles são bons por causa disso, porque eles abrangem tudo. Quanto mais difícil, quer dizer que você tem mais coisa para fazer, né? Tem mais etapas. Então, você vai ter que fazer de tudo. Mas desculpa, não é maldade, não. É para ajudar vocês esse daqui, para mostrar para vocês como é que faz. Mas é um exercício muito bacana. Esse daqui, depois eu aconselho vocês tentarem fazer sozinhos, assim. Porque ele é muito legal, nossa. A hora que você lê o enunciado e vai pegando essas coisas, e é exatamente isso. O vestibular é muito isso. De você ler o enunciado e saber separar todas as informações dele. De você conseguir ir separando as etapas. Você fala, eu preciso disso,
Aí agora eu preciso disso, e, por exemplo, aqui a gente viu que, então, essa primeira parte é inútil, né? Mas aqui, campo elétrico uniforme, ok, 2 placas, linhas de força, você já pensa nisso, já deixa anotado no cantinho igual eu fiz. Na mesma direção e sentido da gravidade, aí você já sabe que é para baixo, aí você já sabe que é mais e menos, ok. Agora, campo elétrico, ele te dá a intensidade do campo, tá? A intensidade do campo, ok, posso usar várias coisas, Coulomb, força elétrica, enfim. Aí ele fala de uma esfera com massa, ok. E daí ele fala dessa velocidade constante. Então, assim, são várias coisas que você vai pegando no enunciado, mas isso aqui faz uma diferença muito grande, tá? Você ver a importância disso no exercício difícil é muito importante. Mas desculpa se achou que eu peguei muito pesado, de verdade. Eu acho que esse era o mais difícil daqui. O resto é mais tranquilinho, eu imagino. Mas bom, se deu pra entender, tá ótimo. Então tá. Então nosso segundo exercício aqui, ele comenta de um ponto no espaço, ele até dá essa imagem aqui, mas ela não tem muito a ver assim com a resolução do exercício. Esses desafios são muito bons, eu também gosto bastante, eu acho que ajuda muito a gente na hora de aprender, assim. É importante, sim, com certeza. No vestibular não vai ter só exercícios difíceis, mas também não vai ter só os fáceis. Então a gente sempre se prepara para o mais difícil, que com certeza sabendo esse, os outros vão de boa. Mas tá bom, então tá. Aqui. Então ele é de verdadeiro ou falso. Aqui ele tem 3 afirmações, né? Então a primeira: uma carga elétrica não sofre ação de força elétrica se o campo nesse local for nulo. Bom, acho que é verdade, acho que é mentira. Ele está falando que se não tiver campo elétrico, a carga ela não sofre força elétrica. Está certo? Alguém quer se pronunciar? Verdade, ótimo. Por que verdade? Por que você acha que é verdade? Ou só é verdade? Faz sentido. Nossa, eu acho que, assim, melhor explicação é impossível. Exatamente isso. Exatamente isso. Tanto pela teoria, como pela fórmula, né, pelas contas, pela prática, como o João Vitor demonstrou aí no chat, realmente, se o campo elétrico for nulo, aí a força elétrica vai resultar em zero, independentemente da carga, independentemente de qualquer outra coisa. E realmente, pela teoria, o campo elétrico é aquele que vai exercer a força elétrica nas cargas, ou ao que está ao redor de uma carga. Então, nem pela teoria e nem pela prática isso estaria errado. Então, tá certinho. Ótima explicação, viu, João? Bom, segundo, pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica? Sem que... Esse aí tá errado aqui. Sem que exista força elétrica? E aí? Pode ou não pode? Bom, então, sem pronunciações no chat. Pode, tá? Esse daqui está certo também. Pode sim existir um campo elétrico sem que exista a força elétrica, tá? Como vimos, o campo elétrico é o que exerce a força elétrica, tá? Então a força elétrica ela depende do campo elétrico,
mas o campo elétrico não depende da força elétrica, tá bom? Então tá. Então aqui, o terceiro. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica. Sempre que existir uma carga elétrica em qualquer ponto, ela vai sofrer a ação da força elétrica. Em qualquer ponto, independentemente da carga. Falso. Exatamente. Porque, como a gente viu, precisa ter um campo. Tá? Então não faz sentido isso aqui. Não faz sentido simplesmente qualquer carga do mundo sofrer força elétrica, mesmo sem campo. Né? Então, alternativa D. E aí, mais tranquilinho? Alguém não entendeu? Acho que foi, né? Acho que todo mundo entendeu. Bom, ótimo. Terceiro exercício. Esse daqui é muito bacana também. Esse daqui acho que é da Unesp. Esses dois primeiros eram FUVEST. Eu acho que esse daqui é Unesp, se eu não me engano. E bom, na figura adiante, o ponto P, esse daqui, está equidistante das cargas fixas. Não se usa mais esse trema. A questão era meio antiga, então veio com isso. Perdão que eu não vi. Equidistante das cargas fixas. Menos que e mais que. Então, menos aqui e mais aqui, só para ficar melhor de ver. Qual dos vetores indica a direção e o sentido do campo elétrico em P, devido a essas cargas? E aí? O vetor C. Por que o vetor C? Eu tenho que fazer o vetor resultante do campo elétrico. Exatamente. É esse caminho mesmo. E onde que vai dar os vetores da carga Q+, e da carga Q-? Da carga positiva é o D, certo? Esse daqui. E o negativo é o B, certo? Bom, então tá correto. A alternativa é C mesmo, tá? É esse daqui. Mas vamos lá. Caso alguém não tenha entendido, como tá gravando também, acho que não aparece o chat. Então, vamos lá. Ó. A carga positiva, a gente sabe que coisa boa vai para os outros. Então ela empurra, tá? Ela empurrando esse ponto nessa direção, ela tá empurrando, então, para lá, tá? Ó. Se você fizer uma linha, vai dar certinho o D. E o negativo, coisa ruim vem pra gente. Então, certinho aqui, também na diagonal ela vai estar puxando, tá? Esse daqui. Aí, é só você fazer o resultante daqui. Saiu tortinho, mas tá bom. Que vai dar o C, tá? Esse daqui, mais tranquilinho também. Vai ter o resultante aqui bonitinho. Tá? Perfeitinho. É isso mesmo. Alguém não entendeu? Todo mundo conseguiu ver certinho? Por que a alternativa C? Aqui tá mais bonitinho mesmo. Bom, ótimo, sem dúvidas. Então tá. Próximo exercício. Duas pequenas esferas com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas como descrito na situação 1. Então, na situação aqui. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P, reduzindo-se a metade da sua distância até esse ponto. Então, ó, ela estava 2 quadradinhos de P e ela foi para 1 quadradinho de P. Certo? Como ao mesmo tempo em que se duplica a distância entre outra esfera. Então, ela estava aqui, ela veio para baixo. Então, duplicou a distância dessa e dividiu a distância dessa pela metade. Como na situação 2, né? Então fica desse jeito aqui. O campo elétrico em P, no plano que contém o centro das duas esferas, possui nas duas situações indicadas. E aí? O que vocês acham?
Tem mesma intensidade, mesma direção. E aí, como é que vocês fariam esse daqui? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente vai saber se é carga? Coloca nas questões? Coloco na questão. Perdão. Como é que a gente vai saber se as linhas de força vão estar para trás ou para frente, puxando ou empurrando, né? Se é positivo ou negativo. E aí? Da lista de novo, caso alguém não estava. Não? Então, posso dar uma dica? Ó, é bem parecido com o exercício anterior, tá bom? É bem parecido. É a mesma ideia, mais ou menos. Bom, ó, vamos lá então. Aqui a gente tem os dois casos, tá? Como que a gente sabe se essa esfera aqui e essa esfera aqui, né, elas têm a mesma carga? Ele fala aqui, com cargas elétricas iguais, ligadas para uma barra isolante. Então elas têm a mesma carga, tá? Se uma for positiva, a outra também é positiva. Se uma for negativa, a outra também é negativa. Como que a gente vai saber isso aqui? É bem simples, tá? Não faz diferença. Ah, como assim não faz diferença? Não faz diferença. Porque, ó, pense o seguinte. Se for positiva, tá? Positivas, duas positivas. Ó, essa daqui vai estar fazendo uma força, sei lá, até aqui assim, né? Como é positiva, ela está empurrando. Não está conseguindo acessar a lista? Será que... Ah, perdão. Tenta de novo. Vê se agora vai. Não sei se mudou o link. Não. Vê se agora vai. Agora é pra ir. Perdão. Tava com errinho ali mesmo. Foi? Ótimo. Então tá ótimo. Bom, então tá. Então essa daqui, ela tá empurrando nessa força aqui. Essa daqui, como ela tá mais distante, né? Ela tá mais distante, ela vai ter menos força, tá? Então, no caso, ela tá o dobro da distância, né? Essa daqui tá um quadradinho, essa daqui tá 2 quadradinhos. Ela vai empurrar com metade da força, tá? Então, vamos supor que ela venha até aqui, assim. Tá, ela tá empurrando. Ok. O vetor resultante, ele vai ser o negócio mais ou menos até aqui, assim, né? Então vai sair um vetor resultante aqui do meio e pra lá. Ok. Isso aqui, essas duas forem positivas. E se as duas forem negativas? Bom, se as duas forem negativas, olha só. Essa daqui vai estar atraindo com uma força até aqui. Essa daqui vai estar atraindo com uma força até aqui, por exemplo. Né? Ok. O vetor resultante vai ser isso aqui. Olha só, deu a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Tá? Só vai inverter o lado. Para facilitar aqui a visualização do nosso desenho, a gente usa a carga positiva, né? Para ficar mais para fora, assim, mais bonitinho, senão fica muito poluído. Mas é a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, tanto faz. E tanto faz mesmo que você vai ter que usar para a situação 2 também. Então, se aqui for positivo, essa é positiva e essa é positiva também. Então, aqui
como ela está metade da distância agora, então ela vai empurrar o dobro. Né? Então o dobro, esse daqui é metade. Fica um negócio mais ou menos assim, 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 assim. E daí o vetor. Aqui, se fossem negativas, ia dar um vetor para cá, assim, mais ou menos, né? É a mesma coisa, tá? É espelhado. Não vai mudar nada. E daí é assim que você resolve, tá? Então aqui, a direção e o sentido são os mesmos, intensidade diferente, tá? A intensidade. Tá? Tudo bem? Direção diferente, perdão, e mesma intensidade. Confundi, troquei as bolas aqui, perdão. As direções e sentido são o mesmo, né? Pra diagonalzinha. E daí, a intensidade é a mesma, porque é o mesmo tamanho, né? É do mesmo tamanho, não muda nada, né? Um aqui é 2x, o outro aqui 1x, aí 1x e 2x não muda nada a intensidade, tá? Só vai mudar as direções. Entenderam esse daqui? Entenderam por que não faz diferença? Esse daqui é bacana também. Ele dá uma confundida, você fica pensando assim. A hora que eu olhei ele, eu falei, nossa, mas o que será? E depois que eu fui fazer, que daí eu peguei isso de, mas tanto faz, realmente. Não vai mudar nada. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Ótimo. Então vamos lá ao nosso quinto exercício. Tá? Um pequeno objeto com carga elétrica positiva, então, carga elétrica positiva, é largado da parte superior de um plano inclinado, no ponto A. Então, nesse ponto aqui, né? Sem ser desviado, então ele não foi desviado, até atingir o ponto P. Sobre o plano estão fixados 4 pequenos discos com cargas elétricas de mesmo módulo. As figuras representam os discos e os sinais das cargas, vendo-se o plano de cima. Das configurações a seguir, a única compatível com a trajetória retilínea do objeto é... E aí, qual vocês acham que é? Lembrando que é uma carga positiva e que ela não pode desviar, ela tem que passar retinho, tá bom? Então, ela não pode ser nem atraída e nem empurrada, nem repelida. Dá um tempinho para vocês lerem, tentar fazer. E aí? Alguma ideia? Algum chute? Nada? Bom, então tá. Então, vamos lá. Se o objeto ele tem uma carga positiva, isso aqui é positivo, né? A gente sabe que ele é atraído por cargas negativas e repelido por cargas positivas, tá? E ele fala aqui que ele não foi desviado. Então tá bom. E ele fala que esses 4 discos eles têm o mesmo módulo. Ou seja, nenhum deles é mais forte que o outro, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nessa alternativa D e nessa E, que tem 2 cargas positivas, por exemplo, se fosse 1 coulomb aqui e 1000 aqui,
a carga ela desviaria para cá com certeza, porque ela é positiva, então ela é repelida por essa. Mesmo sendo repelida pela positiva aqui, ela é muito mais fraca do que essa daqui. Essa daqui vai repelir com bem mais força. Entendeu? Então isso faz diferença também. Tá? Mas nesse caso não. Nesse caso todos têm o mesmo módulo. Então tá. Então, ó, vamos fazer a trajetória de todas. Da letra A. Carga positiva, hein? Carga positiva. Ela vai começar a descer. Ó, primeira carga, negativa. Então, ó, ela vai ser atraída. Vai se mexer para cá. Ok. Outra carga negativa, ela vai continuar aqui. Vai ficar nesse cantinho aqui. Não chegou até o ponto P. Tá? Letra B. Carga aqui, vindo. Carga negativa. Vai ser atraída. Opa, carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ela vai ser atraída pelo outro lado. Ela vai ficar lá do outro lado. Então ainda assim não chegou na letra P, porque sofreu desvio. Então essas duas aqui já tá fora. Fora, fora. A alternativa C. A carga vai começar aqui. Ó, mesmo exemplo da B, só que ao contrário. Então ela vai vir para cá e vai ir para lá. Então, não, fora. Letra D. Duas cargas positivas. Ela é positiva, ela vai ser repelida e repelida. Então, ela vai continuar no meio. Carga negativa, atrai. Ok. Fora. Por exclusão, sobrou somente aí. Mas, ó o caminho. Vai descer. Repele. Repele. As duas com a mesma força. Então, passa reto. Essa daqui atrai e atrai. As duas com a mesma força. Então, também vai passar reto. E daí chegou. Entenderam? Quando tem essas duas cargas de mesmo sinal com a mesma força, ela simplesmente não vai sofrer alteração, porque as duas vão estar puxando uma de cada lado, ou as duas vão estar empurrando uma de cada lado. Então acaba que ela vai ficar presa no meio. Tá bom? Bom, e o clássico exercício, né, de campo elétrico uniforme. Eu acho que esse daqui não poderia faltar de jeito nenhum. Mas vamos lá. Uma fonte F emite partículas, elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva e nêutrons, carga neutra, que são lançadas no interior de uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Então, nessa região aqui, ó. As partículas penetram perpendicularmente às linhas de força de campo. O que significa isso? As linhas de força de campo. Ó, aqui. Olha a carga vindo, ó. Perpendicular, 90 graus. 90 graus. Ela passa aqui nas linhas de força. Ok. Bom, 3 partículas emitidas atingem o anteparo A. Esse daqui. Vou apagar tudo isso aqui para não ficar tudo rabiscado. Nos pontos P, Q e R. Podemos afirmar que essas partículas eram respectivamente. Então, ó, pela trajetória delas, né, a gente não consegue ver essa trajetória, mas a gente sabe onde é que elas pararam. Tá? Vocês têm uma ideia do que isso aqui significa? Do que elas pararem nesses pontos significa? Alguém? Alguma sugestão de como resolver isso aqui?
R é um próton. Ok. Por que você acha que é um próton? Porque está aqui embaixo. Então, letra E. Ok, já temos uma alternativa. O Frederico falou que a alternativa é E, então a primeira é um nêutron e as duas outras são prótons. O João Vitor falou que R é um próton, então os dois concordam que o próton, né, é o último. Mas a gente está em questão da alternativa E. Ok, então tá bom. Então, ótimo, vocês acertaram. Realmente o R é um próton, porque como ele foi desviado para baixo, ele foi atraído por essas cargas negativas ou repelido pelas positivas, tá? Então, P seria o nêutron. Exatamente, Rebeca. P seria o nêutron. P seria o nêutron. Então, a gente tem nêutron. Meu Deus, não vai deixar eu grifar ali, mas nêutron aqui. Próton. Então, por exclusão, a gente já sabe que a alternativa é E, né? Mas vamos lá. Então, acertaram. Frederico acertou. João Vitor também. E Rebeca também. Então, tá. Então, próton atraída por carga negativa ou repelido por carga positiva, tá? Tá lá embaixo. Bacana. O ponto P, um nêutron. Por que o nêutron? Porque ele não tem carga. A carga dele é nula, né? Então, ele não é atraído nem repelido por nada. Ele passa quietinho, chega aqui no ponto P, reto. Ótimo. Nêutron e próton certos. E esse Q? Esse Q, ele também foi atraído para baixo. Só que ele parou em cima desse R. Então ele é um próton ou ele não é um próton? Ele é um próton. Só que a carga dele é menor. Só isso. Tá? É aquele negócio que eu falei. Se esse daqui R tem a carga, 10 e esse daqui tem a carga 1, esse com a carga 10 ele vai ser repelido com mais força pela parte de cima e atraído com mais força pela parte de baixo, que faz ele descer mais. E o Q, como a carga dele é menorzinha, ele vai sofrer menos dessa interação, tá? Então, a alternativa E, que eu coloquei o desenho para fazer os desenhos, né, certinho, mas acabou que a gente fez lá mesmo. Ótimo. Bom, esses 6 exercícios era o que eu tinha planejado para vocês, tá? Eles eram sobre esse nosso primeiro capítulo e eles fecham essa parte. Esses 6 exercícios, eu considero eles como médio para difícil, tá? Então, mais do que isso, eu já acho que é muito difícil de cair, tá? Nesse nível, provavelmente vocês vão encontrar na prova, é bem provável. Então, eles não estão na lista, tá? São outros exercícios, são outros 6 exercícios totalmente diferentes. Então, se vocês tiverem um tempo, peguem eles para fazer depois, dá uma olhada no enunciado e tenta refazer eles, porque eles são muito importantes, tá? Não que os da lista não sejam, mas esses daqui, eu acho que por ter essa resolução detalhada, acaba que vocês conseguem pegar melhor o jeito de fazer, tá? Então, qualquer coisa, vocês reveem tudo isso, ou pelo menos tenta fazer de novo. Se não entender, me chama, tá bom? E esse último exercício aqui, esse número 7, é um que a Letícia pediu pra mim lá no grupo, né? Não sei se está todo mundo lá no grupo do WhatsApp, eu mandei no que tá todos os alunos. Mas ele, basicamente, eu vou usar para discutir essas aulas de exercício, para ver como é que vocês estão na lista e para vocês irem me dando um feedback sobre isso, mandar exercício para eu responder aqui na aula também, tá? Então, esse daqui foi a Letícia que mandou, se eu não me engano. E, bom, ele é do próximo capítulo. Ele é do capítulo número 2, tá? Mas não tem problema, a gente vai fazer aqui só para finalizar a aula. Então, vamos lá. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas ao motor elétrico. A figura mostra uma pilha, então uma pilha aqui, e um motor acoplados, né? Então, um motor aqui, em que o epsilon, esse Ezinho aqui é um epsilon, tá? Não é? Representa a força eletromotriz, tá? Aí, desse lado aqui.
da pilha. E o epsilon' representa a força contra-eletromotriz do motor. E R e R', que são esses daqui, são as resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. Tá? Então esse eixo aqui. Então tá. O que ele pergunta? O que ocorreu com a força contra-eletromotriz e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor quando seu eixo de rotação é travado? Bom, então vamos lá. Eu resolvi trazer uma revisãozinha para quem não se lembra ou para quem não sabe o que é força eletromotriz e contra-eletromotriz, mas elas são de aparelhos elétricos, né? Então, por exemplo, um liquidificador, um rádio, esses aparelhos do dia a dia, tá? Elas consistem nisso, basicamente. E a força eletromotriz, ela representa a quantidade de energia que um gerador é capaz de gerar. Como assim? Uma pilha, tá? Você coloca lá uma pilha no seu brinquedo, no seu rádio, no seu controle da TV, qualquer coisa, e ela vai durar um certo tempo, tá? Ela vai produzir uma quantidade de energia. Ela é um gerador e a força eletromotriz é a quantidade de energia que ela liberou nesse tempo, ou em um certo período de tempo, tá bom? E aqui também, por exemplo, se você pega aqueles geradores de hospital, assim, que não pode acabar a energia, eles têm uma força eletromotriz muito maior, porque eles precisam gerar mais energia em menos tempo, tá? E a força contra a eletromotriz é basicamente o contrário, a quantidade de energia consumida durante o uso do aparelho. Então, você tem que ter essas duas ideias em mente. Basicamente, a eletromotriz gera e a contra-eletromotriz consome. Tá? É até meio intuitivo. Quando você sabe uma, você acaba sabendo a outra, né? Lembrando da outra. Mas também a contra-eletromotriz tem esse ponto aqui que é importante. Ela consiste em toda energia que um receptor, né, um aparelho, consegue converter em outras formas de energia, exceto calor. Por que exceto calor? Basicamente, toda energia elétrica gera calor. Tá? É aquele conceito de você acender uma lâmpada na sua casa, deixar ela acesa por 30 minutos e depois tentar tirar ela lá do encaixe. Ela vai estar muito quente, porque a energia elétrica transformou calor. Tá? Então a contra-eletromotriz é exatamente exceto calor, porque todas basicamente geram, tá? Então você não estaria excluindo ela de nada, tá bom? Então um exemplo aqui é, por exemplo, o liquidificador, que eu falei. Você liga ele na tomada, então ele transforma energia elétrica em energia mecânica para rodar aquelas lâminas dele e cortar o alimento que está ali dentro, o suco, enfim. Então ele converte essa energia, tá bom? E aqui ele fala o seguinte, que esse eixo quebrou. Então você tinha a pilha, né, o gerador, força eletromotriz, ela vai gerar aqui uma corrente elétrica, tal, bonitinho. E você pega esse motor. Esse motor aqui, por ele ter um eixo, esse eixo aqui, ele provavelmente rodava. Tá? Isso aqui provavelmente era algum brinquedo que rodava. Não sei. Então, essa força contra-eletromotriz, ela pegava toda a energia elétrica gerada nessa pilha e transformava isso em energia mecânica. Então, ela fazia esse motor rodar, esse eixo rodar, o brinquedo, né, rodar. Seria como a peça do liquidificador, exatamente. Se isso aqui é travado, o que acontece? A força contra-eletromotriz não estará convertendo energia. Se o eixo está travado, é como se ele não existisse. Então, energia elétrica acaba que ela continua a energia elétrica, porque não vai ter o motor, não vai ter o eixo, não vai rodar nada. Então, só vai esquentar isso aqui tudo. Tá? Por isso
Por isso que quando você liga algum aparelho quebrado na tomada, ele começa a esquentar até o ponto em que ele queima, tá? Porque toda essa energia ela é convertida em calor, e somente em calor, tá? Ela vai forçando as peças começam a esquentar, elas sobrecarregam e ele queima. Tem alguns aparelhos que até chega a pegar fogo mesmo, tá? Mas vamos lá. Então aqui ele fala que a força contra a eletromotriz iguala-se com a força eletromotriz e toda a energia fornecida pela pilha fica armazenada no circuito. Isso aqui não acontece, tá, gente? Eu já adianto para vocês que isso aqui não acontece. Um circuito elétrico, ele não armazena cargas, tá? A não ser que se tenha algum aparelho conectado a ele para armazenar. Por exemplo, um capacitor, tá? Se tivesse um capacitor ligado aqui nele, tipo aqui assim, aí pode ser tudo bem. Aí fica plausível essa alternativa aqui. Mas tirando isso, quando é só resistência e os geradores, né? Então, aqui a pilha, aqui o motor, aí não, tá? Ele não armazena. Então a gente já pode excluir essa de cara. Alternativa B. A força contra a eletromotriz sofre grande aumento e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na forma de calor. Essa parte, ok, não tá mal não, tá bonitinha. Mas a força contra a eletromotriz sofre aumento. Não, se o motor não roda, não vai ter força contra a eletromotriz. Ela exatamente não vai converter nada. Então não tem essa força, tá? A gente já exclui ela aqui. C. A força contra a eletromotriz inverte a polaridade. E toda a energia fornecida pela pilha é fornecida para ela mesma na forma de energia potencial. Aqui está falando, resumindo para vocês, é que o motor ele vai começar a gerar energia para a pilha. Tá? Então, assim, não faz muito sentido. Realmente isso aqui não acontece. E realmente não faz sentido nenhum esse motor que é abastecido por energia, ele começar a gerar energia para a pilha e carregar ela, assim. Não, tá? Então já excluímos. D. A força contra a eletromotriz reduz a zero. Ok, bacana, não tem conversão de energia. Força contra a eletromotriz nula. Ok, bacana. E toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor, que é essa daqui. E é exatamente o que acontece. Por isso que começa a esquentar, porque ela começa a ser dissipada por essa resistência. Essa resistência começa a esquentar até o ponto em que ela queima, tá bom? Então, correta. Mas só para finalizar aqui, a força contra a eletromotriz mantém-se constante e toda a energia fornecida pela pilha continua sendo transformada em energia mecânica. Essa afirmação ela está correta se não fosse esse exercício. Tá? Realmente, se continuasse sendo transformada em energia mecânica, ok, constante, tudo certo. O problema é que aqui, por causa desse eixo quebrado, não tem mais energia mecânica. Tá? Esse motor ele não vira, é só o eixo que vira. Então não tem mais energia mecânica, não tem mais contra a eletromotriz, ela não se mantém constante. Tá? Era isso. A Letícia que enviou entendeu o exercício, o resto entendeu o exercício, achou muito complicado. O que vocês acharam? Eu vou mandar a lista de novo para vocês. Imagina, precisando pode mandar. E a gente ainda acabou a aula com um sorrisinho bonitinho aqui. E é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Tenha uma boa noite. Bons estudos. E qualquer coisa, precisando, pode chamar.